povo cristão vieram fazer. Eles vieram transformar a graça de Deus em libertinagem. E é a respeito dele que Deus está falando aqui pelo Espírito Santo de Deus, inspirando Judas, no versículo 3, onde ele está falando que nós devemos batalhar contra esses elementos e contra a falsa doutrina que eles têm trago, aonde eles têm transformado a graça em libertinagem. Então vamos primeiro entender o que é graça um pouquinho, e depois vamos entender um pouco sobre a libertinagem, e então continuaremos para que nós venhamos batalhar como Deus tem nos ordenado na palavra dele, amém? O que é a graça, irmão? A graça ela é o seguinte: Deus olhou para o mundo e viu que nenhum homem era digno de ir para a eternidade, ao céu, em um local que é santo, porque onde tem Deus é santo, lá não habita pecado. E Deus olhou para a terra e viu que nenhum daqueles ao qual ele criou era digno de ir para o céu, por suas próprias obras, ainda que por meio da própria lei, a qual Deus também deu a lei, nenhum conseguiu guardar toda a lei para ser justificado pela lei para entrar no céu. Então quando Deus olhou para isso, Deus olhou e falou: esse povo está perdido, o mundo todo vai se acabar e todos vão ter que ser condenados, pagando as consequências dos seus pecados em um lago de fogo eternamente. Porque Satanás pecou na eternidade e já está condenado eternamente, ele já está destruído. Mas isso não quer dizer que ele já se encontra preso e queimando no lago de fogo, mas a sentença dele já foi dada, amém, irmão? E a respeito disso é que vai aparecer a graça de Deus, porque Deus olhou para o mundo e viu que nós não tinha jeito de nós ser salvos e decidiu nos salvar por conta dele mesmo. Como? Ele olhou e viu que ninguém era digno de se salvar e falou assim: eu preciso arrumar agora um meio de salvar essas pessoas, porque eu criei eles, mas eu não tenho obrigação desde que eles se corromperam. Eu tinha obrigação e salvaria ele pela minha própria justiça, se eles andassem na justa e correta palavra de Deus, na lei a qual Deus deu. Mas como nenhum estava andando, nenhum era digno de ser salvo. Então como foi que ele olhou? Ele olhou para o céu e falou: quem eu enviarei para que morra no lugar desse povo, para que leve a graça a esse povo? Foi aonde apareceu Jesus Cristo, irmão. Aí Jesus Cristo veio, se reencarnou em carne, através da Virgem Maria, e veio a esse mundo. Viveu de forma santa, foi santo, é santo e será santo eternamente. Foi assim que Jesus viveu. No entanto, ele morreu como o pior pecador no meu e no teu lugar. Por quê? Porque nós não temos força de ser santo do início da nossa vida ao final da nossa vida. Amém? Nenhum de nós vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, tu tem que me salvar, porque eu não matei, eu não roubei, eu não furtei, eu não trafiquei, eu paguei minhas contas em dia, eu fui honesto, eu não menti, eu não enganei, eu não tive inveja, eu não cobicei. Porque nenhum de nós fez isso. Todos nós já pecamos, como diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e todos carecem da misericórdia de Deus. Todos nós pecamos com palavras, pensamentos ou atitude, porém, quem morreu em nosso lugar naquela cruz foi Jesus Cristo. E agora eu lhe pergunto, ele tinha obrigação de morrer naquela cruz? Deus tinha obrigação de matar o filho dele naquela cruz, no meu e no teu lugar? Não. Por que foi que ele fez isso? Porque ele quis fazer. Porque ele é soberano, ele é poderoso e quis fazer isso, e nos deu essa salvação de graça. Isso é a graça de Deus, a qual nenhum de nós, por mais que corra, por mais que lute, por mais que faça ou deixe de fazer, podemos alcançar a salvação. Mas é pela graça que nós somos salvos. Naquele dia, perante Jesus Cristo, só há um meio de salvação para nós: é Jesus, irmão. Naquele dia nós só vamos ser justificados pelo sangue de Jesus e salvos pela graça, como diz em Efésios, para que ninguém venha se glorificar diante de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então essa é a graça de Deus. Mas o que é que os caras que se intrometeram no meio da fé, onde está dizendo aqui os elementos não são irmão, mas estão lá como irmão? Aparentemente você olha, ele é um irmão, ele está lá toda a missa, ele está lá todo o culto, ele está lá obedecendo supostamente com a Bíblia, o paletó, gravata, tudo como manda o figurino, tudo como manda a lei do homem. Mas segundo a lei de Deus, ele anda desordenadamente. E o que é que ele faz? Quando ele tem a oportunidade de exercer uma autoridade, ele vai lá no púlpito e faz dessa graça a libertinagem.
E tu sabe qual é a única forma de nós saber se ele está fazendo graça e libertinagem? É quando nós conhecemos a graça a qual eu acabei de pregar, de forma íntegra e concreta, a qual somente a palavra de Deus nos traz ela, irmão. Aí ele vem e diz assim: irmão, nós somos salvos de graça. Jesus já morreu naquela cruz, Jesus já pagou o preço. Agora você pode pecar, porque ele já pagou pelos nossos pecados. E ele começa a fazer da graça libertinagem. E muitos que não têm a compreensão do evangelho, que não têm a compreensão da palavra de Deus, que não se interessam em conhecer Deus, naquilo em que Deus se revela, que é a palavra de Deus, cai nessa libertinagem. Irmão, está escrito, o Deus já venceu, Jesus venceu já o diabo, está lá em Hebreus. Jesus já venceu o diabo já não existe mais, porque Jesus já venceu. Quando nós entendemos o que, irmão? Nós entendemos que o diabo já foi vencido naquela cruz, porque ele já foi dado a sentença dele. Mas ele está ou não está operando no mundo, irmão? Como é que nós podemos ver? Pelo que nós podemos ver, porque Jesus falou: pelo fruto conhecereis a árvore, irmão. E então esses homens vêm e fazem da graça de Deus libertinagem, usando a própria Bíblia para distorcer a própria Bíblia. Muitos ainda ousam vir com estudos, dizer que estudou de fulano A, de fulano B, de lá de Israel, que dos hebreus, dos judeus, de escatologia que estudou, e começam a fazer da graça libertinagem. E quantos têm percebido isso, irmão? Apenas aqueles a quem Deus tem concedido o Espírito Santo de Deus pela sua graça. Porque a graça, irmão, ela vem com o Santo Espírito de Deus. A partir do momento que nós cremos em Jesus, ele nos concede o Espírito Santo de Deus, porque Jesus falou isso. Ele falou: eu vou para o Pai, mas quando eu chegar lá, eu vos enviarei o Espírito Santo. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, vai dizer que o Espírito Santo, quando vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que é isso? Isso são a evidência de que o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Então, como é que eu sei que eu estou na graça de Deus? É quando o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. E como é que eu sei que o Espírito Santo de Deus habita na minha vida? É quando ele me convence todo dia do pecado, da justiça e do juízo. Isso é a luz de Deus que habita em nós. É necessário que ela venha brilhar para que seja manifesto através das boas obras, para que com isso Deus seja glorificado. Quando eu era do mundo, eu praticava as coisas do mundo. Eu bebia aquilo que o mundo dava para mim beber, eu comia aquilo que o mundo dava para mim comer, eu andava da forma que o mundo mandava eu andar. Mas agora que eu estou na graça de Deus, eu ando segundo o Espírito de Deus que habita na minha vida, manda eu andar e fala para mim andar. Eu falo aquilo que ele manda eu falar, a palavra de Deus. Eu olho para aquilo onde ele manda eu olhar, na palavra de Deus. Eu ouço aquilo que ele manda eu escutar, na palavra de Deus. Eu ando até onde ele manda eu andar, segundo a palavra de Deus. E o que passar da palavra de Deus não procede de Deus. E essa é a diferença, irmão, da graça e da libertinagem. E eu posso lhe afirmar, irmão, que nós estamos vivendo um dia onde essa libertinagem tem predominado os corações, não apenas dos ímpios, mas também desses elementos que se intrometeram no meio da fé, irmão. É semeando o egoísmo, semeando a mentira, semeando o engano. E muitos irmãos não têm feito aquilo que o Espírito Santo ordenou aqui. Muitos não têm batalhado por essa fé que uma vez nos foi dada, irmão. Porque essa fé que uma vez nos foi dada, nós somos convidados a batalhar para que ela venha permanecer primeiramente em nosso viver e depois no meio do corpo de Cristo, o qual somos todos nós que aqui estamos reunidos, e os quais são cada membro do corpo de Cristo que se encontra nesse momento nos quatro cantos da terra, irmão. Aquele que tem andado em santidade, aquele que tem andado segundo o Espírito Santo de Deus. Quais são os frutos do Espírito Santo de Deus? Bondade, benignidade, paz, amor, mansidão, humildade, domínio próprio. Se alguém diz que é o Espírito Santo de Deus, ou se alguém diz que vive na graça e não dá esses frutos, ele é um mentiroso. E quem é um mentiroso, segundo fala em João, capítulo 8, versículo 44? Quem é o pai da mentira? Satanás. Logo eles são filhos do diabo, irmão. Mas só que eles não são burros o suficiente para chegar aqui e dizer: eu sou filho de Satanás, não.
Ele vem aqui e vai usar e dizer que é filho de Jesus. Foi por isso que Jesus falou que naquele dia muitos irão dizer: Senhor, Senhor, porque eles dizem que Jesus Cristo é o Senhor deles. Mas se você olhar aquilo que ele está pregando, não tem nada de senhorio para Jesus. Tudo fica a glória para ele, tudo fica a glória para o homem, porque são bajuladores, como eu gostaria de ler no decorrer desse texto aqui, mas eu acredito o tempo, mas que nós vamos continuar, meu irmão. Então vamos ver agora, irmão, algumas características desses homens, as quais aqui o Espírito Santo vai nos mostrar, para que nós venha entender quem são, irmão. Sabe o que é interessante? É que quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a analisar a Bíblia mesmo, principalmente o Novo Testamento, mas não que não tenha isso no Velho Testamento, irmão, você vai ver que não é uma, não é duas, é muitas passagens que você encontra Deus dando um ênfase para que nós venha combater a falsa doutrina. Deus dando ênfase para que nós venha combater o falso profeta. Deus dando ênfase para que nós venha combater esses elementos que têm se intrometido no meio da cristandade. É muita passagem. Se você for ver, Jesus falou. Se você for para as cartas de Paulo, Paulo falou. Se você for para as cartas de Pedro, de João, de Tiago, também eles falaram. Se você for para o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, também eles falaram, irmão, de falsos sacerdotes, de falsos profetas. Por quê? Por que que Deus deixou isso bem claro na sua palavra? Porque naquele dia ninguém vai se dar por inocente, irmão, e dizer: ah, Deus, eu não sabia que eu tinha que combater. Ah, Deus, eu pensei que eu tinha só que ficar neutro. Eu pensei que eu tinha que passar minha vida todinha só vendo lá eles fazerem a desgraça no meio do povo de Deus e eu deixar eles dissimular. Eu pensei que eras com eles e o Senhor. Não é isso que muitos falam hoje? Ah, ele está lá jogando heresia, é com ele Deus. O cara sobe no púlpito, fala uma heresia e ninguém se levanta para dizer: desce daí que isso é heresia. Porque falta de ética, falta de educação fazer isso. Mas as pessoas estão se portando mais com a ética e com a educação do que com aquilo que Deus ordenou, e Deus é Senhor deles. Não, meu amigo, Deus não é hipócrita. Ele não é o teu Senhor é a educação. O teu Senhor é a ética. O teu Senhor é essa capa que tu está vivendo, vendo o povo de Deus ser destruído e tu fica calado, sem fazer nada, irmão. Essa é a situação a qual nós estamos vivendo hoje, infelizmente. Aí alguém diz: irmão, mas é necessário que isso aconteça, porque nós estamos vivendo o tempo da apostasia. É necessário que isso aconteça, porque vai se manifestar o homem da perdição. O espírito da iniquidade, ele já opera e está operando no meio desse povo, aquele que se diz ser cristão. É necessário, mas não é porque que é necessário que isso se cumpra que eu vou deixar de fazer aquilo que Jesus ordenou, porque ele continua sendo meu Senhor. Mesmo a palavra dele se cumprindo, ele é meu Senhor, e ele não pediu, ele deu ordem, e essas ordens foram dadas para ser obedecidas. Amém, amada igreja? Olha o que ele vai falar no versículo 5, irmão. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por toda, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Deus está falando assim, eu quero que os irmãos saibam que agora todo mundo está sendo chamado de Cristo, né? Todo mundo está sendo chamado de cristão. Todo mundo está sendo chamado de servo de Deus. Olha lá, são 115 milhões de cristãos no mundo todo, não é isso, irmão? Nossa, olha lá, é muito cristão no Brasil. 115 milhões no Brasil. Nossa, é muito cristão que estão sendo chamados, né? Mas o que ele está falando aqui, que apesar de que aquele povo que foi liberto lá do Egito, aquele povo a qual Deus usou Moisés e manifestou o seu poder para tirar aquele povo do Egito, apesar de ele ter trago aquele povo aonde todos poderiam dizer, todos ali eram o povo de Deus, a palavra de Deus diz que Deus destruiu no meio daquele povo aquele que não queria nada com Deus. Não foi o povo de Israel, irmão, que saiu do Egito. Todos que saíram não eram povo do Egito, mas a Bíblia vai dizer que tinha certa quantidade no meio daquele povo, corrompendo o povo de Deus, distorcendo aquilo que Deus ordenou, murmurando contra Deus, querendo comer carne enquanto Deus dava maná, insistindo para voltar para o Egito.
E o que foi que Deus fez, irmão? Deus destruiu, irmão. E esse é o exemplo que Ele está trazendo aqui para nós hoje, nos incentivando a batalhar. Porque assim como Ele destruiu, apesar de Ele ter tirado o povo do Egito, naquela época, irmão, Ele usou o povo dele para destruir aquele que estava lá no meio do povo, que não era o servo de Deus. Eles eram o povo de Israel, segundo a carne. Mas povo de Deus eles não eram, porque eles não aceitavam as ordenanças que vinha de Deus. E a todo momento murmuravam. Então ele está dizendo aqui, olha irmão, lembra que hoje tem muito cristão, não tem? Mas é necessário que Deus venha destruir aqueles que se intrometem no meio do povo de Deus, dizendo ser povo de Deus, mas não são. Mas é necessário que nós venha batalhar contra esse povo que tem vivido dissimuladamente. Amém, amada igreja? Olha o que ele vai dizer, olha o que ele vai terminar falando no versículo 5. Ó. Os que não creram. Amém, irmão? Porque eles diziam que criam em Deus. Apesar de eles terem visto várias evidências. É por isso, irmão, que quando um ateu vem me fazer uma pergunta, que ele fala assim, pois me mostra que Deus existe, cadê? Eu quero ver evidências. Eu digo, se evidência fosse prova de que Deus existia, aquele povo no deserto nunca teria murmurado. Porque os caras viram o mar abrir, viram o rio transformar em sangue, viram a peste de rã, viram descer do céu o anjo do juízo, destruir todo o primogênito, viram cair saraiva do céu, e tudo predito. Ó, o Moisés diz assim, ó, amanhã a água vai se transformar em sangue, a água se transformava em sangue. Nós dizia, amanhã vai chover saraiva, no outro dia chovia saraiva. Tudo isso eles viram, isso não é evidência? Não é evidência, eles não viram aquilo ali. No entanto, eles rejeitaram a Deus. Quando chegaram no deserto, aquelas evidências que eles queriam não serviu de nada. E essa é a minha resposta para o ateu, que evidência não é prova de fé, meu amigo. Bem-aventurado o que não vê, mas crê. Apesar de que nós temos evidência o suficiente pela criação de Deus, de tudo que Deus fez, céu, terra, mar, nosso fôlego de vida, o nosso órgão que fala, né? Nós não tem um órgão que fala, né? Pois é, o nosso órgão que fala. Tudo isso é evidência de que Deus existe, irmão. Tudo isso, mas evidências não traz uma fé verdadeira, irmão. O que traz uma fé verdadeira é o Espírito Santo de Deus, segundo a palavra de Deus. Então aqueles que não creram foram destruídos. Vamos ver outro incentivo que ele vai dar no versículo 6. E a anjos quais... os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, irmão. O que ele está falando aqui, irmão? Ele está falando que anjo, como Satanás, que se ensoberbeceu lá no céu, e outros que deram ouvido a Satanás, porque a Bíblia diz que ele veio com ele uma terça parte das estrelas do céu, não é isso, irmão? E aqueles que decidiram dar ouvido a ele, e que vieram porque também se ensoberbeceram, porque também criaram inveja. Amém, irmão? Deus não poupou, irmão. Deus não poupou, porém há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Por que Satanás pecou e Deus não enviou Jesus para morrer por Satanás? Porque o pecado de Satanás foi eterno. Logo a consequência é eterna. Por que nós pecamos e Deus enviou Jesus para morrer por nós? Porque o nosso pecado é terreno. Então tem como ser pago. Foi pago pelo sangue de Jesus, apenas pelo preço. Pelo sangue de Jesus. E eis a situação. Porém, Deus não poupou aqueles anjos rebeldes. Quem pecou foi Satanás, eu vou trazer os outros. Não, Deus, eles quiseram o engano, pois então eles vão ser condenados junto com quem enganou. Então assim é a palavra que Deus está dando para o povo de Deus hoje. Vocês querem permanecer no engano? Querem permanecer na teologia da prosperidade? Querem permanecer na libertinagem do Geraldo? Querem permanecer negando a palavra de Deus, dizendo que a vida boa é aqui na terra? Querem permanecer na heresia de dizer que nós temos que ter o melhor, de que o pecado não existe, de que o diabo não existe, de que nós podemos viver de qualquer jeito e mesmo assim nós vamos ser salvos? Vocês querem viver desta forma? Mas eu quero lhes dizer aqui uma coisa: a mesma consequência que aqueles que estão enganando vocês vão pagar, vocês também vão pagar. Vocês também vão pagar. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Aqui o homem planta, aqui o homem colhe. Se ele não poupou o povo lá no Egito, não poupou anjos no céu, ele também não vai poupar essa geração de gente que se dizem cristão, mas não quer cortar uma unha por amor de Cristo.
Não quer ser chamado de doido por amor de Cristo. Não quer levar o escândalo da cruz para não ser escandalizado. Não, eu não vou falar do escândalo da cruz. Aqui meus amigos, minhas amigas, todo mundo só fala de coisa terrena. Então eu vou compartilhar com eles. Eu não vou falar do escândalo da cruz. Eu não vou falar de Jesus Cristo. Eu não vou falar do amor de Deus, não. Vou compartilhar com eles. Eu vou falar com eles. E a esses também vão pagar a consequência, irmão. Vão pagar alta consequência, gravíssima, porque de Deus não se zomba, irmão. Outro exemplo no versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aquele segundo após outra carne, são postas para exemplo no fogo eterno, sofrendo punição. Primeiro, Sodoma e Gomorra foi um fogo? Foi. Apagou os olhos dos homens. Mas aqueles a quais, para onde eles vão, aquelas pessoas que não quiseram dar crédito à verdade, que não quiseram crer em Jesus Cristo, que não quiseram crer no amor de Deus, irmão, a eles o fogo é eterno. Não é isso que ele está falando no versículo 7? E tu sabe o que é que ele diz? Que essa cidade foi botada fogo para servir de exemplo para nós, irmão. Deus não poupou uma cidade inteira, irmão. Ele não vai poupar essa geração também não, irmão, que tem fracassado em um ministério, o qual deveriam ser cristão, e andam negando com a sua vida que não são cristãos. Eles andam negando que não são de Cristo. Pois eles não são de Cristo, eles negam isso, eles falam isso, eles gritam, eles afirmam isso, que não são de Cristo, com seu viver. Mas o exemplo foi dado, Sodoma e Gomorra, o povo no deserto, foi dado exemplo. Foi dado exemplo também a respeito dos anjos, que Deus não poupou, e Deus não vai poupar esse povo também, que tem cuidado da obra de Deus relaxadamente. Deus não vai poupar. Quer continuar vivendo tua vida de todo jeito? Quer continuar vivendo tua vida de qualquer jeito? Não quer se arrepender dos teus pecados? Não quer crer em Jesus Cristo? Não quer viver segundo Jesus ordenou? Pronto, tu tomou a decisão, mas tu não será poupado, e o fogo que te aguarda é eterno. E sobre isso é necessário que venha ser pregado, porque tal não está escrito isso, irmão. Se os irmãos quisessem ver, lá em 2 Pedro capítulo 2 versículo 6, ele também vai dizer bem vizinho, os irmãos que quiser só acompanhar aí, lá também ele vai dizer que foi dado Sodoma e Gomorra como exemplo, e também aquele povo de Noé também foi dado como exemplo, irmão. Eles ali foram exemplo vivo de que Deus é soberano, e Ele está sobre tudo e todas as coisas, irmão. E o juízo de Deus não tarda, irmão. Eu posso dizer que o juízo de Deus já se encontra na terra, mas a ira de Deus, irmão, essa é eterna e vai ser queimada eternamente, irmão. Aí alguém aqui pode olhar, e eu sei que há bastante divergências em meio teológico a respeito de a ira de Deus não é eterna, a ira de Deus está lá em Apocalipse, vai ser derramada aqui na terra, vai ser derramada sobre o povo e tal. Eu sei que há divergências sobre isso, e eu não quero me aprofundar em divergências, os quais são assuntos periféricos, a quais não influencia nem contribui na salvação. Mas o que basta para você saber é uma coisa, que o fogo vai queimar eternamente com aqueles que rejeitaram Jesus e que não têm batalhado pela fé que uma vez foi lhe dada, mas têm vivido de todo jeito e só querem chamar Jesus de Senhor, mas com a sua vida mostra que Jesus não é seu Senhor. E ele vai dar outro exemplo no versículo 8 ainda. Ele vai dizer assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atrevia a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O que ele está falando aqui, irmão? Ele está falando que esses homens aos quais estão fazendo da graça de Deus libertinagem, o que eles estão fazendo, irmão? Eles não têm primeiramente temor a Deus, e por não ter temor a Deus, eles não têm temor às autoridades constituídas por Deus, irmão. É as autoridades constituídas por Deus, os quais são aqueles que pregam o evangelho para muitas pessoas, os quais têm o título hoje de pastor, outros têm o título aí de profeta, que estão na frente do rebanho. Eles não temem essas autoridades, mas muitas das vezes é entendível. Por quê? Vamos aqui, ó. Tem muitas hoje homem que se titula pastor e está pregando heresia. Tem muito homem que se titula profeta e está pregando heresia. Então essas autoridades, a qual Deus está falando aqui, Ele não está falando dessas autoridades, Ele está falando
daquelas autoridades que andam segundo a palavra de Deus, que ensina segundo Deus mandou ensinar dentro da própria palavra, testificando a todo momento pelo Espírito Santo que está dentro da palavra de Deus. Amém, irmão? Primeiramente é isso, ele vai falar no versículo 9. E aí ele vai falar com instintos naturais, fala assim, ora, estes, da mesma sorte, qual sonhadores alucinantes, não somente contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, não ousou disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo, mas ele disse: o próprio Deus te repreenda. Amém, irmão? Então aqui eu posso dizer que o Espírito Santo aqui chamou eles de quê? De sonhadores alucinados, irmão. Quantos hoje nós vemos, mas na verdade eu posso dizer que toda seita e toda heresia no dia de hoje, ela vem com base a ensino de anjos, supostos anjos, ou ela vem com base em sonhos de homens carnal que sonharam segundo a sua própria carne e agindo por instinto natural, fizeram da coisa espiritual algo terreno, não é isso, irmão? É isso que muitos têm feito, tem pego a palavra de Deus, que é espiritual, e tem trago para o reino carnal. São sonhadores alucinados. Porque Deus me mostrou em sonho aqui que ele vai encher esse lugar, que todo mundo vai ficar rico. Deus me mostrou em sonho que ele está dando livramento para fulano e para Beltrano, e esquece de cultuar a Deus. Porque o culto não é para Deus? O culto não é a palavra de Deus? O alimento não é a palavra de Deus? Ou é o sonho de alguém, irmão? Mas se alguém irmão, tu não acredita, irmão, em sonho e revelação? Eu acredito. Mas o que eu estou dizendo aqui é que muitos sonhadores alucinados, elementos que se intrometeram no meio da cristandade, o qual não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a doutrina de Cristo, estão levando e falando e ensinando coisas as quais eles mesmos não conhecem. Aí o Espírito Santo vai dar o exemplo aqui que Miguel, quando estava perante o anjo, quando Miguel estava com Satanás disputando pelo corpo de Moisés, nem ele se atreveu a dizer palavras inflamatórias contra Satanás, mas ele disse: o próprio Deus te repreenda. Aí você vai para uma igreja hoje, o cara está lá dizendo assim: olha, pisa na cabeça de Satanás, vai, pisa, vai todo mundo, segura na mão, agora joga no chão e pisa na cabeça. Não é isso que o cara escuta hoje? Não respeita. Não estou dizendo que nós devemos respeitar o diabo, temos que respeitar a Deus, mas ele era um principado, irmão. Enquanto alguém está falando que está pisando na cabeça dele, na prática, na vida, é ele que está pisando na cabeça daquelas pessoas, porque aquelas pessoas não têm autoridade alguma por meio de Jesus Cristo para pisar na cabeça dele. Por quê? Porque vive fazendo a vontade dele. Enquanto eles acham que estão pisando na cabeça de Satanás, eles estão fazendo a vontade de Satanás. Então quem está pisando na cabeça de quem realmente? Porque é isso que ele tem feito. Enquanto eles estão falando, pisa na cabeça, pisa, pula na cabeça dele, ele está lá achando graça. Daqui a pouco, quando terminar o culto, vamos ver quem vai pisar na cabeça de quem. Aí quando termina o culto, o cara vai para o adultério, vai para a prostituição, vai continuar a mentira, vai continuar a vida dele do jeito que ele vinha levando, e vai fazer de os próprios Satanás, que ele disse que está pisando na cabeça, o Deus dele. Essa palavra joga no canto, não serve de nada, porque o que serve é o que o sonhador alucinante falou lá. O que o sonhador alucinado falou, é isso que serve, é isso que eu tomo posse, irmão, tomo posse dessa promessa que Deus me mostrou em sonho, tomo posse, é isso que vai valer para ele. Mas é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, que com instinto natural, eles não sabem nem do que é que estão falando. Amém? Agora tem, irmão. Amém? Então, irmão, eu vou terminar aqui no versículo 9. Aliás, eu quero concluir aqui até o versículo 10 para fechar aqui, e do 11 diante, que é algo muito importante para não ficar mal explicado e nem corrido de qualquer jeito, eu vou deixar para outro dia, amém? Eu vou concluir com o 10, onde ele vai falar assim, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem, irmão.
até naquilo que eles acham que é uma verdade, irmão. Eles se corrompem. Por quê? Porque por eles não ter o Espírito Santo, eles lêem a Bíblia e discernem ela de forma carnal, quando a própria palavra de Deus diz que toda a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Logo, somente de forma espiritual é que ela vai ser discernida de forma correta. Amém, amada igreja? Todos entenderam? Amém? E aqui eu já agradeço a minha oportunidade. Os irmãos que estão na live aí, quiserem entrar aí, daqui a pouco eu vou desligar e vou ligar novamente, que o irmão vai trazer a pregação. Amém? Glória a Deus.